Coloque a mão no coração, feche os olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos agora, Deus, em oração na Tua presença, gratos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, buscá-lo, adorá-lo, ouvi-lo, crescer e aprender um pouco mais com o Senhor. Pai, eu peço perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, cada palavra, cada pensamento, sentimento, atitude que possa ter entristecido e desagradado o Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, se não Te glorificamos com a nossa boca, com as nossas atitudes, se ao invés, meu Deus, de expressarmos, revelarmos fé, confiança, resiliência, meu Deus, revelamos e expressamos dúvida, medo, insegurança. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajuda-nos a viver uma fé inabalável. O Senhor espera isso, o Senhor condiciona os milagres, as mudanças, as respostas a uma fé inabalável. O Senhor espera que, independentemente das circunstâncias, das impossibilidades, os nossos olhos estejam fitos no Senhor, na soberania, na grandeza do Senhor. Pois, como bem sabemos, tudo pode falhar, tudo pode dar errado, mas o Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor não sabe errar. Então, meu Deus, eu oro para que o Teu povo, independentemente do que esteja vivendo, tenha uma atitude, uma resposta de fé. Olhe para o Senhor, traga à sua memória os feitos do Senhor, faça como o salmista que disse que não esqueceria de nenhum dos seus feitos. E isso, sem dúvida, meu Pai, é uma atitude, uma estratégia, uma tática para não esmorecer, não se entregar a pensamentos e sentimentos miseráveis, mentirosos. Eu creio, meu Deus, que quando recorremos àquilo que o Senhor já fez, quando trazemos à memória as vitórias, os milagres, tudo aquilo que o Senhor já realizou em nossas vidas, nós nos levantamos, nos fortalecemos e encontramos força para seguir em frente, como o Senhor quer que façamos. Então, meu Deus, desvia o nosso olhar das impossibilidades. Ajuda cada um a tirar o foco, meu Deus, das dificuldades. Calar as vozes contrárias. Parar de falar, meu Deus, aquilo que enaltece as obras do diabo. Parar de falar do problema, das circunstâncias. E falar, declarar, profetizar a palavra. Senhor, abençoe esse culto. Assuma o controle, dirija, nos conduza, meu Pai. Estamos aqui por Ti. Viemos Te buscar, viemos ouvir a Tua voz. Então se manifesta nesse lugar e que não seja mais um culto, mais uma reunião, mas que a Tua presença seja real, que o Teu poder se manifeste aqui de forma poderosa, gloriosa. É o que eu Te peço, Senhor, e desde já lhe agradeço. Muito obrigado por tudo. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir aqui em Isaías 56. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo
que o Senhor me excluirá do seu povo. Vamos juntos, pessoal, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, diga, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno, que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Bom, esse texto fala, né, da salvação para os gentios, né, da inclusão daqueles que não é judeu na família de Deus. Esse texto, não todo ele, mas parte dele, a bispa citou na última entrega de jejum, dizendo que Deus estava corrigindo alguns que ainda insistem em falar a língua da velha estação. Ou seja, que não compreenderam, né, o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos em um novo tempo, há uma unção de 10 vezes mais sobre nós. Deus quer nos levar a viver o que nunca vivemos e também o que levaríamos talvez muito tempo, uma vida, e sabe-se lá se viveríamos, né, sem a bênção, o favor de Deus. Provavelmente não. Então Deus quer que esse ano seja realmente um ano ímpar nas nossas vidas, de muita expansão, muito crescimento. Deus quer levantar o seu povo, mas nós sabemos que tudo começa primeiramente dentro. Nada será vivido aqui fora se nós não vivermos primeiramente dentro de nós. Então a palavra, para se cumprir, ela precisa ser misturada com a fé. Eu preciso crer nela. E viver aqui dentro, viver internamente aquilo que o Senhor tem dito, aquilo que o Senhor tem me prometido na sua palavra. Finja ser real até que seja. Nós ouvimos isso no último jejum. José, Davi, esses homens, muito antes de chegarem lá, de ocuparem aquela posição que o Senhor havia feito, no caso José, sonhar, no caso de Davi, ele foi ungido como rei. E muito antes de ocuparem aquela posição de honra, de rei, de governador, esses homens já se portaram como se estivessem lá. Já agiam como se estivessem lá.
José nunca acreditou que o seu destino era o poço, a escravidão ou a prisão. Esteve nessas condições, esteve lá fisicamente, mas nunca se prendeu às suas circunstâncias. Mentalmente, ele não estava naquele lugar. Quem está acompanhando? A mente dele, o espírito dele, nunca esteve presa à realidade do momento. Você pode estar num lugar hoje, mas a sua mente, tanto que a Bíblia fala, amplia, né, o lugar da sua tenda. E fala exatamente disso, de uma expansão mental. Deus está sempre fazendo isso. Quando viu Abraão chateado dentro da tenda, colocou ele para fora, deu aquela imagem do céu estrelado, e disse, assim vai ser a sua descendência. Olha para essa imagem, né? Expande a sua mente. Você está preso à sua realidade do momento, focado demais nas suas limitações. E eu vou trazer aqui a tradução da mensagem, que eu peguei agora, achei muito interessante, quando Deus fala sobre a atitude do Abraão em Romanos 4, que ele ignorou as suas circunstâncias, ele se desprendeu das suas impossibilidades. E é o que nós temos que fazer. Se nós queremos ir além, então vá primeiramente no espírito, na mente. Você nunca vai estar acima da sua cabeça. Como imaginou na sua alma, assim é. Então vá primeiramente além internamente. Se veja, se imagina, vivendo a vida que você sonha. Haja como se já estivesse lá. Não fale o que está vivendo. Do que está vivendo, fale, declare o que você quer viver. Então, aqui o Senhor disse, né, aos eunucos, aos estrangeiros, que nenhum estrangeiro, olha só, versículo 3, que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer, quer dizer, não saia da sua boca isso. Não se expresse dessa forma. Você se dispôs a se unir ao Senhor, então você precisa crer que a sua vida será transformada. Porque uma pessoa que realmente passa a andar com Deus, a vida dela muda, as coisas não ficam da mesma forma. Tudo é um processo importante, né? Você vê que Deus deu um sonho a José, ele devia ter uns 17 anos, e para Davi, né, a unção de rei foi derramada também por volta dessa idade. E só 13 anos depois é que eles viram o cumprimento da promessa. Que eles viveram aquilo que o Senhor prometeu em sonho através da unção. Mas o que eles receberam de Deus foi possuído ali. Eles creram. Viveram N situações a partir daquele momento, mas não permitiram que as circunstâncias se colocasse acima daquilo que o Senhor colocou no coração deles. Então nós temos que ter essa capacidade de olhar além das circunstâncias, crer no Senhor, crer na palavra, ignorar as situações, né? E não falar o que eu estou vivendo, mas o que eu quero, o que eu sonho viver. A vida de uma pessoa, ela é transformada. Da mesma forma que Jesus dividiu a história, ele divide a vida de uma pessoa que passa a andar com ele, em antes e depois. Então eu não posso estar aqui buscando a Deus, adorando o Senhor, servindo ao Senhor, fazendo os meus sacrifícios,
e não crer na mudança, não crer que as coisas vão acontecer. Creia que as coisas estão acontecendo, porque elas estão. Ah, bispo, mas eu não estou vendo, parece que nada está acontecendo. Não ande por vista. O meu justo viverá pela fé. Por muito tempo você pratica a justiça sem ver nenhuma mudança aparente. Por isso que nós começamos a leitura dizendo aqui, ó, mantenha a justiça. Se você vai para Gálatas, está lá, não se canse de fazer o bem. Por que não se canse de fazer o bem? Porque haverá momentos que parecerá não ter sentido, não fazer sentido. Haverá momentos em que você vai ter a sensação de que está patinando. Você está plantando a boa semente, mas não está vendo o resultado. Mas é como também dizem Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai ver o resultado disso. Né? Atira o teu pão sobre as águas, quer dizer, planta, mesmo que as condições não sejam ideais, continua plantando. Salmo 126, né? Andando e chorando, continua plantando. Parece que você plantando não está fazendo progresso, só há choro, dor. Mas se você resistir, se você manter a justiça, continuar praticando o que é direito, está aqui, ó, a minha salvação está perto. Quando você menos esperar, você vai colher com alegria os frutos dessa semeadura. Então, o Senhor está corrigindo pessoas, como disse na entrega do jejum, que ainda não entenderam esse novo tempo e ainda falam a língua da velha estação. Ou seja, ainda tem o mesmo comportamento de fé. E Deus precisa que você primeiro vá no Espírito, vá internamente para a realidade que você sonha, porque esse comportamento de fé é que vai dar condições para Deus te colocar lá. Não espere acontecer, para depois, né, adorar, glorificar o Senhor. Agradeça já, adore já, glorifique já. Vamos lembrar que o povo de Israel adorou do lado errado do mar. Depois que o mar foi aberto, depois que eles atravessaram, aí sim, quando tudo estava resolvido, glorificaram o Senhor. Mas antes murmuraram, reclamaram, questionaram, presumiram o pior, falaram de morte. E o Senhor esperava, sem dúvida, uma outra postura, um outro comportamento de fé, haja vista tudo aquilo que eles já tinham vivido. Todas as experiências que já tinham tido no Egito. As pragas. Eles eram conhecedores da glória, da grandeza de Deus, mas naquele momento agiram, se comportaram como se não conhecesse, como se nunca tivessem visto, vivido a glória do Senhor. Então Deus esperava uma outra postura. Que eles crescem que o Deus que já havia mostrado o seu favor, o seu cuidado, o seu amor antes, continuava o mesmo. Mesmo em circunstâncias, aos olhos humanos, ruins, negativas. Amém, gente? Se eu só enxergo a fidelidade, a bondade, a glória de Deus, quando o poder dele está se manifestando, quando as coisas estão acontecendo, que fé é essa? Eu preciso de fé para crer, quando eu não vejo nada, né, que favoreça essa fé. Quando eu não estou, quando eu não tenho aonde eu tocar, no que me apoiar. O que o Senhor disse para Judas? Pare de duvidar e creia, porque você viu, porque você tocou, agora você crê. Essa é a fé que você pratica? Você precisa tocar, inspecionar, sentir, para então crer. Não, creia sem ver. Mesmo não tendo nada aqui fora que favoreça essa fé, creia mesmo assim. Então, está aqui, ó. O
que nenhum estrangeiro que se dispôs a unir-se ao Senhor diga, venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Você não pode se unir ao Senhor e continuar crendo que é uma árvore seca, que não vai florescer, que não vai frutificar, que não vai produzir, que não vai viver a glória do Senhor, que não vai viver o sobrenatural de Deus. Não. Se eu me unir a Deus, se eu estou buscando a Deus, se eu tenho praticado o que é direito, se eu tenho mantido a justiça, se eu tenho procurado honrar o Senhor, então da minha boca precisa sair confissões, declarações de fé. No que eu acredito? No que você acredita? Então, lembre-se do que a palavra ensina. Crie, por isso falei. Você acredita nisso? Então declare isso. Chame isso à existência. Faça acontecer. As coisas não acontecem, nós fazemos as coisas acontecerem mediante um comportamento de fé. Voltando uma página aqui, no capítulo 54, versículo 1, na mesma linha, diz assim, cante, ó estéreo. Na Almeida, canta alegremente. Não é só cantar, né? Porque tem gente que canta chorando, canta... Não, canta alegremente. O seu estado emocional revela a sua fé. Não dá para uma pessoa dizer que crê no Senhor e não tem paz, não tem alegria. Não dá para acreditar que uma pessoa acredita em Deus, se relaciona com Deus, sendo que o interior dela está tomado de angústia, de tristeza, sendo que o desânimo predomina, não casa, não tem coerência. Eu creio em Deus e eu estou abatido. Eu creio em Deus e eu estou deprimido. Eu creio que Deus é comigo e eu não tenho força. Eu não tenho ânimo, eu não tenho alegria. Eu não tenho vida. Então, não tem coerência isso. Se eu realmente acredito no Senhor e no que Ele me falou, eu posso estar vivendo um momento difícil, como José viveu N situações, Davi passou por um processo muito difícil. Só que você não encontra em nenhum momento esses homens se vitimizando, lambendo feridas. Você não encontra o José perguntando, por que, Deus? O que eu fiz para merecer, Senhor? Você não vê o José amargo, com todas as injustiças que sofreu. A mesma coisa Davi. Você vê esses homens, você vê que a alegria deles tinha origem em Deus. O prazer deles era Deus. A satisfação deles estava no Senhor. Quando uma pessoa realmente se relaciona com Deus, não importa o que está acontecendo aqui fora, você vai ver ela de cabeça erguida. Você vai ver ela tendo uma postura positiva, altruísta. Está compreendendo ou não? Não cola a pessoa, eu creio em Deus, está abatida, está desanimada, não tem força para nada, está depressiva. Não, você está crendo mais nas mentiras do diabo, você está preso às suas circunstâncias, olhando demais para as impossibilidades. Porque Abraão, quando estava lá dentro da tenda, já entregue praticamente, é porque ele estava crendo mais nas suas circunstâncias, olhando demais para as suas impossibilidades. Quando Deus tirou ele da tenda, mandou olhar para o céu, contar as estrelas, e enfatizou, seu herdeiro não será esse, não é esse o fim que eu tenho para você, mas um filho gerado por você mesmo, como eu lhe prometi. No versículo 6 do capítulo 15, você já vê uma mudança. A Bíblia diz que ele creu no Senhor, e a partir dali, nem parece mais a mesma pessoa, porque a visão mudou. Sabe quando a pessoa se levanta internamente?
O homem que estava lá, que me dará, Senhor, se continuo sem filhos? Meu servo vai ser meu herdeiro. Depois que Deus lida com ele, né? Garante a ele que grande seria a sua recompensa, que ele teria o fim que ele lhe havia prometido. Manda ele olhar para as estrelas, ele crê, você já vê uma postura diferente, um comportamento diferente. Então, quando a pessoa crê, a visão dela muda, a fala dela muda. Você vê ele dizendo, que me dará? Sabe aquela coisa chateada, eu me sinto injustiçado, eu nadei, vou morrer na praia. Agora ele já pergunta, como eu posso ter certeza? Eu quero ter certeza que eu vou viver então o que o Senhor está me prometendo. E ele manda Abraão fazer uma oferta, especifica o que devia ofertar, ele vai, ele oferece. O homem que não tinha força para enxotar aqueles pensamentos negativos que estavam dominando a mente dele, agora enxota as aves de rapina que queriam comer o sacrifício. E essas aves de rapina representam o diabo, que muitas vezes quer roubar o sacrifício que está sendo feito, o plantio que está sendo feito. Quantas vezes nós vemos pessoas, por um período de tempo, praticar o que é direito, plantar boa semente, mas aí ela sofre um ataque espiritual, sofre uma pressão, as aves de rapina vêm e roubam o sacrifício. Rouba todo o sacrifício e plantio que foi feito. Vem aquelas aves de rapina, você não vai vencer, nada está acontecendo, você não está saindo do lugar, entra, toma a mente, toma o coração. Aí a pessoa se entrega ao sentimento miserável. E um pouquinho mais de tempo, o que haveria de vir, viria. Mas como ela para, como ela corta, né, o processo, ela interrompe o processo, Deus não tem como completar a obra. A Bíblia diz em Hebreus, ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não se atrasará. Mas se a pessoa se entrega aos sentimentos, se entrega às circunstâncias, abre mão da sua fé, ela não tem recompensa. Mas se ela não abre mão da sua fé, a Bíblia diz que ela vai ser ricamente recompensada. A perseverança tem que ter ação completa. Eu não posso ir até ali, até enquanto na minha mente há possibilidade, há chance. Porque muitas vezes Deus vai nos deixar numa condição, numa situação de que não há chance humanamente falando. Não há possibilidade humanamente falando. E aonde eu preciso, né, ignorar todos os meus sentidos. Crer como Abraão creu mesmo quando não havia mais nenhuma esperança. Então, ó, cante, ó estéreo. Você está estéreo, mas começa a cantar. E alegremente. Você que nunca teve um filho, e rompe em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Então observe que, primeiro você tem uma atitude de fé, mesmo estéril, mesmo sem filho, começa a cantar alegremente e rompe em canto, grite de alegria, começa a agradecer. Viva internamente primeiro o que você sonha. E essa postura, esse comportamento de fé permitirá a ação de Deus na sua vida. E você tocará no que tanto sonha, viverá o que tanto deseja. Amém, gente? Aqui em Abacuque 3:17, eu amo essa passagem bíblica. Diz assim, ó, mesmo não florescendo. Eu vou ler o 16 também. Pega o 16 para mim, porque tem um ensinamento muito importante aqui, ó. Vamos juntos aqui, ó. Ouvi isso. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Com o que você ouve, com o que você vê, né? Porque o que entra, sai. Tudo que entra, vai sair. Então, se a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo, está lá em João isso. É pela fé que nós vencemos. A fé é a vitória que vence o mundo. Você só vai vencer nesse mundo se for um homem, uma mulher de fé.
então preserve a sua fé. Se tem algo que você tem que preservar, é a sua fé. Guarda o teu coração, preserva a tua fé. Tem coisas que, se você ouvir, parar para dar atenção, vai afetar a sua fé. Vai enfraquecer a sua fé. Vai te colocar em dúvida em relação a Deus. Vamos lembrar que uma informação que a Eva não precisava, mas recebeu, mudou o olhar dela em relação a Deus. Até então Deus era bom, perfeito. De repente, uma informação, ter dado papo para a serpente, mudou a visão dela. Deus deixou de ser Deus, soberano, grande, poderoso? Não, mas ela, com o homem, perderam muito. Então, cuidado com o que você ouve. Tem coisas que você não tem que tomar conhecimento, ver, assistir. Você precisa da sua fé, uma fé robusta, uma fé forte, uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Por isso que o Senhor disse para Josué: medita dia e noite na minha palavra, se envolva com a palavra, porque a palavra alimenta a nossa fé. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Você vê, ó, eu ouvi, isso já mexeu, abalou o meu íntimo, afetou o meu homem interior. Tem coisas que você ouve que já mexe com você. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Então eu só quis ler esse texto para mostrar como os seus sentidos, o que você ouve, o que você vê, pode mexer com você, pode desequilibrar você. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Olha só como uma palavra. A Bíblia fala em Provérbios que, não vou lembrar exatamente como, mas a Bíblia deixa claro que as palavras boas, as palavras do sábio, saúde, traz renovação, traz esperança. Palavras ferem, matam, mas também curam. Tem o poder de curar. Dependendo, quantas pessoas que já vieram muito deprimidas, muito chateadas. Tá aqui, ó. Palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Tem gente, muitos que já vieram para a igreja muito abatidos, mas quando ouviu a palavra, reviveu, se levantou, se encheu de esperança. Sim ou não, pessoal? Mas tem gente que também, por ouvir outras vozes, ouvir e dar crédito ao que não devia, se perdeu, saiu fora do propósito, né? Foi levado pelo mal a uma direção errada. Então, cuidado com o que você ouve. Cuidado, preserva a sua fé. No 17 diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Vamos juntos? Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Diga: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Eu amo essa passagem, porque mostra o que é viver por fé. É você estar momentaneamente vivendo a pior situação, no meio do caos. Observe que não tinha nada bom. Para onde ele olhava, ele não via nada que pudesse alegrá-lo. Não havia aqui motivação externa para uma alegria interna. De onde vinha essa alegria?
Como que o sujeito, vivendo uma situação dessa, ainda exulta, se alegra? Está aqui, ó, todavia eu me alegrarei no Senhor. A minha alegria vem de Deus. Não vem, né, das circunstâncias. Eu não dependo de circunstâncias perfeitas para me alegrar, para sorrir, para crer. Meus olhos estão no Senhor. Minha alegria vem do Senhor. E eu gosto do exemplo que ele usa aqui, ó. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os servos. Você já viu aqueles animais, os servos, nas montanhas, né? Em lugares bem altos, que você olha e pensa, né? Como que um animal desse, um quadrúpede, foi capaz de subir tão alto? Não é uma águia, não voa, não tem asas. Como é que pôde ir tão longe, tão alto? Então ele olhava para aquela cena, para aquela imagem, né? E aquela imagem lhe dava esperança, fortalecia a sua fé. Quer dizer, o Senhor vai me fazer. É difícil acreditar, entender como um animal como esse consegue ir tão alto. Então, ainda que eu não saiba como, não entenda como, o Senhor também vai me colocar em lugares altos. Ele se apropriou daquela imagem, como o Senhor deu uma imagem para Abraão se agarrar e crer que o seu destino não era a realidade daquele momento, mas que o Senhor tinha mais para ele. E o Senhor tem mais para nós, mas Ele espera esse tipo de atitude aqui, ó. Se alegre, mesmo em circunstâncias terríveis, né, difíceis. Dê uma resposta de fé. Cante, ó estéreo. Não diga que é uma árvore seca. Pare de falar a língua da velha estação. Mude o seu vocabulário. Não se comporte como costumava se comportar em circunstâncias difíceis. Faça declarações de fé. Tenha uma atitude de fé. Aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Ele ignorou as suas circunstâncias. Eu peguei aqui na versão a mensagem esse texto, porque eu achei muito interessante. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou, vamos juntos, ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Então, primeiro foi chamado de pai e depois se tornou pai. Por quê? Porque ousou acreditar nisso. Porque não tinha lógica, não tinha sentido. Humanamente falando, impossível. Mas ele ousou acreditar nisso. Primeiro foi chamado de pai, depois se tornou pai. Então, primeiro você chama, você declara, você traz a existência com declarações. Você vive no Espírito, você vive internamente, então você se torna aquilo, você vive aquilo que primeiramente viveu pela fé. Coloca o próximo versículo. Não havia esperança, mas Abraão creu decidido a viver, vamos juntos, decidido a viver, não com base
no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Então você tem vivido com base em quê? Né? Às vezes a pessoa diz que crê, mas ela vive com base no que ela é capaz de fazer. Mais ou menos assim, se eu não posso, se eu não tenho condições, então não é possível. Mas espera aí. O que eu não posso, Deus pode. E eu tenho que decidir viver com base nisso. Tem gente que diz que crê em Deus, mas ele vive com base, né, na sua capacidade. Ele crê enquanto há chance, há possibilidade. Na cabeça dele há uma alternativa, uma possibilidade daquilo que ele espera acontecer. Mas quando na cabeça dele já não faz nenhum sentido, ele já não enxerga uma saída, um meio, uma maneira, ele até diz que crê em Deus. Mas a confiança dele está baseada no que ele pode fazer e não no que Deus pode fazer. Quem está entendendo isso? Então observa bem. O que acontece no seu íntimo? Que às vezes você está dizendo que crê em Deus, mas a sua confiança, você vive com base no que você pode fazer. E você é limitado. Você só vai até ali. Agora, Deus pode o que você não pode. Deus faz o que você não é capaz de fazer. Então não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Assim foi feito o pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Próximo. Abraão não ficou pensando, vamos juntos? Não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance. Porque onde você vê que dependendo do lugar que você coloca a sua mente, vai sair a coisa errada. Começa a pensar no problema. Começa a meditar no que falaram, né, no que disseram. Começa a se envolver, né, com as opiniões. Logo você está fazendo declarações do tipo: sem chance, não tem jeito, não é para mim, não sou capaz, não posso. Então, ele não ficou pensando em sua incapacidade. E se ele ficasse pensando na sua incapacidade, ele não teria saído daquela condição que Deus o tirou. Né? Trabalhou para tirá-lo. Ele não saiu só daquela condição melancólica, só pela vontade de Deus. Deus queria que ele saísse daquela tenda, mudasse a visão, né? E trabalhou para isso. Mas ele só saiu porque ele creu no que Deus falou. Né? Então Deus trabalha para nos tirar da melancolia, da autopiedade, da incredulidade. Se a pessoa vai sair ou não depende da decisão que ela vai tomar. Ela pode decidir crer como Abraão no que Deus está dizendo, falando com ela, ou continuar crendo nas suas condições, nas suas possibilidades ou impossibilidades. Então, ele não ficou aí, preso, né, pensando na sua incapacidade e dizendo, sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Ignorou. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos, mas como? Que jeito? Por onde? Não. Em vez disso, vamos juntos, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Esse é o segredo daqueles que viveram, que herdaram a promessa. Eles mergulharam na promessa. Sabe o que é mergulhar? Só tenho olhos para isso. Só o que me importa é o que Deus falou. Você acha que Davi, José resistiu firme por quê? Sendo que tinha tantas situações para matar a fé. Aconteceu tantas coisas para que eles desacreditassem. Como aqueles homens permaneceram firmes, tendo a mesma atitude. Mergulhando na promessa, focados na promessa. Vou confiar, eu vou resistir. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar com uma boa atitude. Vou continuar olhando para Deus.
não foi reticente sobre a promessa. Não vacilou. Não ficou conjecturando, mas como? Mas será? Não, Deus falou e Ele vai fazer. Põe o próximo versículo. Ficou à disposição de Deus, certo de que Ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz, Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. 21. Mas não é só Abraão. Vamos juntos? O mesmo acontece conosco. Mais forte, o mesmo acontece conosco. Não é só Abraão. Não só aconteceu na vida dele, acontece na vida de todos. Abraão contrariou todas as circunstâncias. Porque ele ignorou as suas impossibilidades, décadas de infertilidade, a impossibilidade, o negativismo estava ali diante dele. A incredulidade batia a porta todos os dias, porque bastava ele olhar para si, olhar para Sara, né? Para um pensamento de dúvida, de incredulidade, surgia. Então, ele ignorou seus pensamentos, seus sentimentos, seus sentidos. Ele tocava, né? Num corpo já envelhecido, tanto dele quanto da Sara. Então a situação gritava todos os dias, não dá, não tem jeito, sem chance. Só que não saía da boca dele sem chance, porque ele não ficava pensando na sua impossibilidade. Então saiu o que dele? Fé. Saiu o que dele? Confissões de fé. Porque quando alguém lhe perguntar, qual é o seu nome? Abraão, pai de multidões. Por um ano, o Senhor exigiu que eles se referissem um ao outro, né, de forma trazendo à existência o que o Senhor lhe havia prometido. Então, Sara já não chamava mais Abrão de Abrão, mas de Abraão. E Abrão não chamava mais Sarai de Sarai, mas de Sara. Então, estavam ali todos os dias profetizando, declarando. E isso veio a se tornar uma realidade. Vamos aqui para Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ó. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Então o que eu faço com o que eu ouço, com o que eu recebo de Deus? Eu coloco em prática, tem que sair. Tem que sair. Mas para sair a coisa certa, tem que entrar, tem que reter. Por que muita gente continua falando a língua da velha estação? Mantém o mesmo padrão de comportamento. Muitas vezes está lá tendo a mesma atitude diante do problema. Reclama, murmura, fala do problema. Porque não ouviu palavras como essa, não recebeu direções como essa, recebeu. Mas por que não coloca em prática? Porque não reteve. Você só consegue praticar o que você recebe, o que você realmente retém. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer dizer, o que não me deixa pecar é o fato de eu crer na palavra, de eu misturar com a fé o que eu ouvi de Deus. Então, se eu não recebo, se eu não retenho, não vai sair a coisa certa.
Tem gente que está dentro da igreja, mas toda vez que vive um momento difícil, se depara com uma dificuldade, uma pressão, não sai o que tem que sair. Não sai a coisa certa. Porque ele não está retendo, ele está escutando, mas não está ouvindo, não está recebendo. Então põe em prática. Pratiquem o que vocês ouviram, viram, né? Receberam. Mas eu só vou praticar se eu reter. Façam isso e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelência e harmonia. E aí eu poderia ler um pouco mais adiante, quando Paulo fala, né, da sua estabilidade emocional, da sua estabilidade espiritual, que deve ser o alvo de cada um aqui. Uma fé inabalável, um emocional estável. Ele fala aqui assim, ó, aprendi. Então, são coisas que nós aprendemos. É possível aprender, é possível viver dessa maneira. Já aprendi, diga comigo, a estar contente, a despeito das circunstâncias. Já aprendi. É algo que se aprende. Essa estabilidade, esse continuismo. Né? Eu não consigo ser assim. Não, consegue sim, é possível. Quando eu me dou conta, eu já falei, eu já reclamei, eu já questionei, eu já xinguei, eu já briguei. Quando eu percebo, já foi, já fiz, já pensei, já falei, já agi. Eu não consigo, consegue. Queira aprender. Busque através do Espírito esse domínio, esse autocontrole. O meu justo viverá pela fé. Fé no que? Na palavra. Como é que Abraão, né, se manteve convicto a despeito de todas as impossibilidades? Foco. Eu fico pensando nas minhas impossibilidades. Não me envolvo com as minhas circunstâncias. Eu decidi ignorar, né, décadas de infertilidade. Parar de dar atenção ao que os meus olhos naturais estavam vendo. E mergulhei fundo na promessa. Mantive meu foco em Deus. Aí você vê um homem estável. Um homem que tinha tudo para duvidar, mas decidiu crer. Creu, porque manteve o foco na coisa certa. Então é possível. Aprenda como Paulo, aprenda como Davi, José, Abraão, esses homens tinham algo em comum. Foco na coisa certa. Com isso, eram estáveis emocionalmente, espiritualmente. E essa estabilidade, né, é que dá condições para Deus agir. Porque Tiago diz, não pense tal pessoa que vai receber coisa alguma do Senhor. Enquanto alguns forem como um pneu furado, né, que vem para a igreja, se enche, né, sai daqui tinindo, sai daqui cheio de fé. Daqui a pouquinho já está murcho novamente. Já está... ele sai daqui, ele se envolve com as circunstâncias. Ele sai daqui, ele toma a forma do problema. Vem para a igreja, se enche. Recebe a palavra, fica cheio de fé. Aí sai lá fora, ouve uma coisa aqui, lida com outra situação ali, ele vai murchando. Ao invés de ele, né, reagir de forma agressiva, né, ter uma resposta de fé, declarar a palavra, não, ele ouve uma coisa negativa, que ele vai entrando, ele vai morrendo. Não, Deus quer um povo de fé inabalável, de um emocional estável, que seja espiritualmente estável, em nome de Jesus. Amém? Pare de falar do problema. Não diga. O eunuco, o estrangeiro, aquele que se dispôs a unir ao Senhor, não diga que é uma árvore seca. Não diga que nada está acontecendo. Não fale do que está vivendo. Fale a palavra, declare a palavra, chama as coisas que não são como se já fossem.
Abraão primeiro foi chamado de pai, depois se tornou pai. Então viva no seu espírito, internamente, o que você sonha. E você vai viver aqui fora também, no devido tempo, na hora certa. Deus é que sabe a hora certa. Se eu não estou vivendo ainda é porque não chegou a hora. Mas se eu crer, se eu não for reticente, se eu não ficar duvidando, questionando, eu vou viver. A promessa vai se cumprir. Ela sempre se cumpre. Fique em pé com o seu propósito nas mãos, por gentileza. Feche os seus olhos. Você tenha nas suas mãos aquilo que deve ter a sua atenção. Nessa pastinha está os seus sonhos, está os seus projetos, o que você idealiza para esse ano. Mantenha o seu foco nisso. Mantenha o seu foco em Deus, naquilo que Deus colocou no seu coração. E dê condições a Deus para trazer isso à existência. Cante, ó estéreo. Ainda estéreo, comece a cantar. Ainda na situação difícil, comece a cantar, comece a agradecer. Antes mesmo de ver tudo concluído, resolvido, já comece a agradecer por isso. Na última referência que eu li em Filipenses, o Senhor disse, para não ficarmos ansiosos, preocupados com coisa alguma, antes, fazia conhecida diante dele as nossas necessidades, com orações, súplicas e ações de graça. Quer dizer, eu peço, eu clamo, eu oro e eu já agradeço. Antes mesmo de receber, eu já agradeço. Eu já agradeço. É maravilhoso quando o Senhor remove a preocupação. Deus quer o seu povo em paz. Deus quer o seu povo tendo como origem da sua alegria, da sua paz, a presença dele. E não o que ele pode fazer. A sua estabilidade vem daí, quando o seu prazer se torna o Senhor. Você vê que é possível. Está no olho do furacão, rodeado de situações adversas, vivendo um momento, um processo difícil, e permanecer com a cabeça erguida, em paz, alegre. O Senhor não exigiria algo de nós que não pudéssemos fazer, que não tivéssemos graça para fazer. Então, se Ele manda você se alegrar sempre, é porque é possível e você tem graça para isso. E isso revela fé. Isto revela fé. Seu estado emocional, seu estado espiritual, revela se você crê ou não crê em Deus. Como eu disse, não faz sentido. Não tem coerência alguém dizer que crê em Deus, mas está abatido, desanimado, falando negativo. Não, se eu creio, vai sair a coisa certa. Se eu realmente creio nele, então vai ser perceptível essa fé através das palavras, das atitudes, do meu comportamento na vida. Em nome de Jesus. Pare de falar a língua da velha estação. Estamos no novo tempo. Chame as coisas que não são como se já fossem. Declare o que sonha, o que deseja.
realizado, materializado. Profetiza. Profetiza 10 vezes mais. Unção, poder, visão, prosperidade, saúde. Declara sobre a tua casa, a tua família, o que você sonha. Paz, harmonia, amor, respeito, união, compreensão, amizade, companheirismo. Olhe para uma situação, mas não fale o que você está vendo com os seus olhos naturais. Fale o que você deseja viver. Olhe para alguém que só tem coisas talvez negativas. Às vezes nós vivemos situações e lidamos com pessoas que você não tem um adjetivo ali, uma qualidade boa, uma qualidade para citar. Só tem coisas ruins para falar acerca daquela pessoa, mas declare aquela pessoa como você idealiza, transformada, liberta, salva, curada. Olha para aquele familiar que hoje é um problema e declare essa pessoa sendo um orgulho, uma bênção, uma fonte de salvação. Talvez hoje alguém na sua família é sinônimo de problema, mas profetiza. Profetiza que essa pessoa já é, pela sua fé, uma fonte de salvação. Uma pessoa transformada por meio de quem vidas serão ganhas, salvas. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero orar em favor do teu povo e pedir, meu Deus, que cada um que está aqui ouvindo, recebendo essa palavra, compreenda, meu Deus, o que é viver por fé, o que é andar por fé. É ignorar os seus sentidos. Meu Deus, é estar numa situação, mas viver, falar, pensar, agir como se já estivesse em outra, completamente diferente. Eu não sei que momento cada um vive, meu Deus, mas eu sei que como, meu Deus, o poço, a prisão, a escravidão nunca foi destino de José, mas o palácio, o trono, assim também o Senhor meu Deus, nos destinou para uma vida gloriosa, poderosa. Nós fomos predestinados pelo Senhor a sermos mais que vencedores. O Senhor nos chama para reinar, o Senhor nos quer reinando em vida, e eu oro para que essa pessoa declare isso todos os dias, que ela reina, meu Pai, sobre a doença, que ela reina sobre a miséria, que ela reina, meu Pai, sobre a amargura, os sentimentos miseráveis, que ela reina, ela domina e não é dominada. Em nome de Jesus, levanta o teu povo aqui, Senhor, que ela compreenda a natureza da fé, que ela compreenda, meu Deus, o que é realmente viver por fé. Em nome de Jesus, Senhor, que os sentidos dela não tenham mais peso do que a tua palavra na vida dela. Aquilo que tem saído do altar, o que o Senhor tem prometido, o que o Senhor colocou no coração dela. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda ela a se agarrar firmemente à sua confiança, meu Pai, e não dar atenção às vozes contrárias, pensamentos, sentimentos, opiniões, circunstâncias. Eu oro ao Senhor para que ela viva com base no que o Senhor pode fazer e não com base no que ela pode. Nós somos limitados, mas o Senhor não. Nós, meu Deus, não podemos muitas coisas, mas o Senhor pode tudo. Nós não temos condições, nós não temos poder para mudar a mente de uma pessoa, trocar o coração de uma pessoa, mas o Senhor tem poder para isso. O Senhor inclusive disse que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, nos daria um novo coração. Faça isso, meu Pai. Meu Deus, tem gente que intercede por familiares aqui.
que precisa dessa troca, que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode fazer. Nós não podemos mudar a cabeça de uma pessoa, mas o Senhor pode mudar. Então, meu Deus, faça, realiza uma obra, meu Deus, linda, extraordinária, na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa, no financeiro dela. Deus, leve essa pessoa a viver, como o Senhor tem dito, meu Pai, num curto espaço de tempo, o que ela levaria anos, uma vida, e talvez, meu Deus, nem assim viveria, mas que pelo teu favor, pelo agir do Senhor, é possível. Senhor, nós ouvimos na última entrega de jejum, que o Senhor trabalha no ramo da aceleração, acelera processos, destrava a vida dessa pessoa, materializa, realiza sonhos. Nós estamos caminhando para a reta final desse propósito, e eu declaro cada projeto saindo do papel, e ela vivendo em 2022 o que ela nunca viveu, em cada área da vida dela. Que ela veja, que ela viva, que ela toque na tua glória, em todas as áreas. Eu abençoo lares, famílias, declaro portas grandiosas não abertas, a saúde dela perfeita, o emocional dela estável. Eu profetizo, meu Deus, que saia daqui hoje um povo de fé inabalável, de um emocional estável. Pois como o Tiago disse, meu Deus, não pense tal pessoa que vai receber coisa alguma do Senhor. Gente que tem mente dividida, gente que oscila, gente que ora crê, depois não crê, ora está bem, depois não está. Pessoas que ainda vivem com base nas suas circunstâncias ou no que pode fazer, e não naquilo que o Senhor pode fazer. Eu oro por uma mudança interna. Eu oro, meu Deus, para que ela saia daqui, ainda que esteja, meu Deus, na condição da estéril, saia daqui cantando alegremente, saia daqui, meu Deus, fazendo declarações poderosas. Sai daqui, Senhor, dizendo como Abacuque, que o Senhor o colocará em lugares altos, fará os seus pés como os servos. Em nome de Jesus, que saia daqui um povo cheio de fé, Senhor. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Que ela saia daqui, Senhor, já vivendo como se estivesse lá, pensando, agindo, falando como se estivesse lá, já agradecendo por aquilo que ela não tocou, não, meu Deus, aconteceu ainda no mundo físico, mas já é real no mundo espiritual. Que ela já agradeça, meu Deus, porque é uma questão de tempo, se ela perseverar, persistir, viver também nesse mundo físico. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, consagro cada projeto, cada propósito, ligo na terra para ser ligado nos céus as nossas vitórias. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito, agradeço, meu Deus, pelos testemunhos, inúmeros testemunhos que já têm chegado, e os que vão chegar ainda. Muito obrigado por tudo. Nós chamamos, meu Deus, e somos gratos pela obra incrível que o Senhor está realizando nas nossas vidas e ainda vai realizar. Em nome de Jesus. Amém.